Você já sentiu que as forças invisíveis do universo conspiram contra a sua prosperidade? Que por mais que trabalhe, economize, planeje, sempre parece faltar algo? Que as bênçãos materiais escorrem por entre seus dedos como água? Não é coincidência. Não é sua imaginação. Existe um motivo espiritual pelo qual sua casa não consegue reter as bênçãos de prosperidade que Deus deseja enviar para você. E hoje, através de uma revelação extraordinária do Padre Pio, vou compartilhar com você um segredo, guardado por séculos nas tradições mais antigas da espiritualidade cristã. Este conhecimento foi deliberadamente ocultado porque seu poder é imenso. Famílias inteiras transformaram suas vidas após compreenderem esta revelação. E não estou falando apenas de prosperidade material. Estou falando de uma transformação completa, que afasta as forças negativas, dissolve conflitos familiares e abre os canais divinos de abundância. O que vou revelar hoje mudou minha vida completamente. Eu estava à beira da ruína financeira, minha família se desintegrava em conflitos constantes, e a energia da minha casa era pesada, sufocante. Então, recebi esta mensagem inspirada nos ensinamentos do Padre Pio, um santo conhecido por seus milagres e por sua conexão direta com o mundo espiritual. Você sabe que o Padre Pio tinha os estigmas, as chagas de Cristo, em seu próprio corpo? Por 50 anos, ele carregou estas marcas físicas, sangrando diariamente sem explicação médica. Este homem tinha um acesso ao divino que poucos conseguem imaginar. E entre suas revelações menos conhecidas está este segredo sobre Santo Antônio e o ponto exato da sua casa, que serve como portal para a abundância celestial. O que descobri me deixou em choque. Havia um lugar específico na minha sala, um ponto energético crucial, que estava completamente desprotegido, permitindo que a inveja, a desarmonia e a escassez entrassem livremente em meu lar. Este mesmo ponto, quando protegido pela imagem de Santo Antônio posicionada, exatamente como vou ensinar, se transformou num canal de bênçãos tão poderoso que em apenas 40 dias minha situação financeira começou a mudar dramaticamente. Pessoas que aplicaram este conhecimento relatam promoções inesperadas, oportunidades surgindo do nada, dívidas sendo milagrosamente saldadas. Mais importante, a paz retornando ao ambiente familiar, como se uma presença sagrada tivesse estabelecido residência entre eles. Mas devo alertá-lo, há um modo correto de fazer isso, a posição exata, as palavras que devem ser pronunciadas, o momento certo do dia. Se feito incorretamente, pode não apenas não funcionar, mas potencialmente intensificar os problemas espirituais do seu lar. Esta revelação é tão poderosa que preciso perguntar: você está realmente preparado para receber este conhecimento sagrado que pode transformar completamente sua vida material e espiritual nas próximas semanas? Se sim, vamos continuar. Vamos agora voltar no tempo para compreender a profundidade desta revelação. Santo Antônio de Pádua, nascido em Lisboa no século XII, não é apenas o santo das coisas perdidas como muitos pensam. Seu poder espiritual vai muito além disso. Poucos sabem que Santo Antônio era conhecido como o Martelo dos Hereges e o Arca do Testamento, títulos que revelam sua autoridade espiritual sobre as forças que se opõem à verdadeira prosperidade divina. Durante sua vida, Santo Antônio realizou inúmeros milagres relacionados à providência divina. Há relatos de famílias à beira da fome que, após sua intercessão, encontravam alimentos em suas despensas vazias. Comerciantes falidos que, inexplicavelmente, viam seus negócios florescerem novamente após invocarem sua proteção. Lares divididos por conflitos que encontravam a reconciliação pela sua intercessão poderosa. O que poucos sabem é que Santo Antônio compreendeu algo fundamental sobre a estrutura espiritual dos lares. Ele percebeu que cada casa, cada moradia, possui pontos energéticos específicos, portais por onde as bênçãos divinas entram, ou por onde as energias negativas podem se infiltrar. É como se nossa casa fosse um organismo vivo, com seus próprios pontos de acupuntura espiritual. O Padre Pio, séculos depois, com sua extraordinária capacidade de enxergar além do véu que separa o mundo material do espiritual,
confirmou esta verdade antiga. Em suas visões místicas, ele frequentemente mencionava como podia ver correntes de luz dourada entrando em determinados pontos das casas que visitava, e como, em outras residências, via sombras escuras bloqueando estes mesmos pontos. As casas têm seus próprios corações, dizia o Padre Pio, e quando este coração está protegido pelas forças celestiais, toda a família prospera, não apenas materialmente, mas espiritualmente. Em sua sabedoria, Padre Pio reconheceu em Santo Antônio um protetor especial destes pontos energéticos do lar. Não é por acaso que, na tradição popular, Santo Antônio é invocado para encontrar objetos perdidos. O que realmente acontece é que sua energia espiritual reorganiza o caos, restaura a ordem divina nos ambientes, permitindo que o que estava perdido seja encontrado. Seja um objeto físico, seja a prosperidade que parecia ter abandonado a família. Você já notou como algumas casas parecem naturalmente acolhedoras, enquanto outras, mesmo luxuosas, transmitem uma sensação de vazio? Como algumas famílias, mesmo com recursos modestos, sempre parecem ter o suficiente, enquanto outras, com rendas substanciais, vivem em constante ansiedade financeira? A diferença está precisamente neste ponto energético que o Padre Pio revelou. Este ponto se localiza na sala de estar, o coração da casa onde a família se reúne. É um ponto que, segundo as tradições antigas, serve como uma antena espiritual, captando as energias do universo. Quando desprotegido, este ponto se torna vulnerável às influências negativas que circulam em nossa sociedade. A inveja, o materialismo vazio, a competição desenfreada, os conflitos. Tenho recebido inúmeros relatos de pessoas que, após aplicarem este conhecimento, viram transformações quase miraculosas em suas vidas. Maria de Belo Horizonte me escreveu contando como seu marido, desempregado há mais de 1 ano, recebeu 3 ofertas de trabalho na mesma semana, após posicionarem a imagem de Santo Antônio no local correto. João do Recife relatou como as constantes brigas entre seus filhos cessaram misteriosamente, criando um ambiente de harmonia que não existia há anos em sua casa. Estes não são casos isolados, não são coincidências, são manifestações de uma lei espiritual que esteve sempre à nossa disposição, mas que poucas pessoas conhecem em sua plenitude. Padre Pio costumava dizer: a oração é a chave que abre o coração de Deus, mas a fé corretamente direcionada é o que mantém este coração aberto para suas necessidades diárias. Esta frase encerra uma sabedoria profunda. Não basta rezar de qualquer maneira, em qualquer lugar. A fé precisa ser direcionada corretamente, através dos canais apropriados, para manifestar seu poder transformador. Santo Antônio, em sua profunda conexão com o divino, serve como um destes canais. Sua imagem, quando posicionada no ponto correto, não é mera decoração. É um instrumento espiritual de proteção e atração. É como se sua presença santificada criasse um campo de força que repele o negativo e atrai o positivo. Agora, você pode estar se perguntando: por que nunca ouvi falar disso antes? Por que meu padre ou minha igreja nunca mencionaram este conhecimento? A resposta é simples e ao mesmo tempo perturbadora. Este conhecimento foi gradualmente suprimido porque concede poder espiritual diretamente às famílias, sem necessidade de intermediários. Na Idade Média, quando Santo Antônio viveu, este conhecimento era compartilhado abertamente com os fiéis. Era parte da sabedoria popular cristã. As famílias sabiam instintivamente que certos pontos de suas casas precisavam de proteção especial. Com o tempo, porém, esta sabedoria foi sendo diluída, substituída por rituais mais formalizados e menos pessoais. O Padre Pio, em sua missão de reconectar os fiéis com a espiritualidade mais profunda e autêntica, frequentemente resgatava estes conhecimentos antigos e os compartilhava com aqueles que demonstravam estar verdadeiramente abertos a recebê-los. Ele sabia que, em tempos de crise espiritual como os nossos, este tipo de sabedoria prática se tornaria mais necessário do que nunca. É importante compreender que não estamos
falando de superstição ou de práticas pagãs. Estamos falando de uma compreensão profundamente cristã sobre como o mundo espiritual interage com o mundo material. Uma compreensão que santos como Antônio e místicos como Padre Pio possuíam em abundância. Esta compreensão nos ensina que cada parte de nossa casa tem um significado espiritual. A cozinha, onde o alimento é preparado, corresponde à nossa capacidade de nutrir a família não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Os quartos, onde repousamos, correspondem à nossa paz interior. E a sala de estar onde a família se reúne corresponde ao coração coletivo do lar, o centro energético que determina como as bênçãos fluirão para todos os membros da família. É precisamente neste centro energético da sala que a imagem de Santo Antônio deve ser posicionada. Não de qualquer maneira, não em qualquer lugar da sala, mas exatamente no ponto que o Padre Pio identificou como o portal de abundância da casa. Muitas pessoas têm imagens de santos em suas casas, mas poucas compreendem o poder transformador que estas imagens podem ter, quando posicionadas nos locais corretos e ativadas com as orações adequadas. Não se trata apenas de devoção. Trata-se de compreender as leis espirituais que governam nosso mundo e utilizá-las para o benefício de nossa família. Você já deve ter notado que existem pessoas naturalmente sortudas, para quem as oportunidades parecem surgir do nada. Pessoas que, mesmo em tempos de crise econômica, conseguem prosperar. O segredo não está na sorte, está na conexão espiritual que estabeleceram, muitas vezes inconscientemente, com as forças da abundância. Agora, imagine poder estabelecer esta conexão de forma consciente, direcionada, fortalecida pela intercessão de um santo poderoso como Santo Antônio e pela sabedoria revelada de um místico como o Padre Pio. Imagine transformar sua casa num verdadeiro ímã de prosperidade, onde as dificuldades financeiras gradualmente cedessem lugar à abundância, onde os conflitos familiares fossem substituídos pela harmonia. Esta não é uma promessa vazia, não é um sonho impossível, é uma possibilidade real, baseada em princípios espirituais sólidos que têm transformado a vida de milhares de pessoas que tiveram a coragem de aplicá-los. E agora chegou o momento que você esperava. Vou revelar exatamente como identificar este ponto especial em sua sala, como posicionar a imagem de Santo Antônio e quais palavras pronunciar para ativar este portal de abundância em seu lar. O segredo que o Padre Pio revelou é profundo em sua simplicidade. Segundo suas visões místicas, cada sala de estar possui um ponto específico que funciona como um receptor e transmissor de energias espirituais. Este ponto não é determinado pelo tamanho ou formato da sala, mas por sua relação com o movimento do Sol e com o fluxo natural de energia da casa. Para identificar este ponto em sua própria sala, você precisa observar onde o Sol nasce em relação à sua casa. O ponto de poder se encontra sempre no canto da sala, que está diagonalmente oposto à direção do nascer do Sol. Se o Sol nasce voltado para a frente de sua casa, então o ponto de poder está no canto posterior direito da sala. Se o Sol nasce voltado para os fundos de sua casa, então o ponto está no canto frontal esquerdo. Esta localização não é arbitrária. Nas tradições espirituais antigas, o Sol representa a manifestação divina, a fonte de toda a vida e prosperidade. O canto diagonalmente oposto ao nascer do Sol representa o ponto onde a energia solar, após circular por toda a casa durante o dia, se concentra antes de recomeçar seu ciclo no dia seguinte. Identificado este ponto, você deve colocar ali uma imagem de Santo Antônio. Não precisa ser uma estátua grande ou cara. Pode ser uma pequena medalha, um quadro, ou mesmo uma pequena imagem impressa. O importante não é o tamanho ou o valor material do objeto, mas a intenção espiritual com que ele é posicionado. A imagem deve ser colocada preferencialmente sobre um tecido branco ou azul claro, cores que, segundo o Padre Pio, amplificam a energia de proteção e prosperidade. Ao lado da imagem, coloque uma vela branca, símbolo da luz divina que Santo Antônio trará para seu lar. Mas atenção, este posicionamento por si só não é suficiente.
É necessário ativar este ponto de poder através de uma oração específica que o Padre Pio ensinou. Esta oração deve ser recitada por 3 dias consecutivos, sempre ao amanhecer, quando o sol está nascendo. Depois disso, a oração deve ser repetida uma vez por semana, preferencialmente às terças-feiras, dia tradicionalmente dedicado a Santo Antônio. A oração é a seguinte: Santo Antônio, servo fiel de Deus e protetor dos lares, eu consagro este canto da minha casa à tua proteção poderosa. Assim como encontraste o menino Jesus quando ele parecia perdido, ajuda-me a encontrar a prosperidade que parece ter se afastado da minha família. Coloco-me sob tua proteção e peço que transformes este lar num santuário de paz, harmonia e abundância. Afasta daqui toda inveja, todo conflito, toda escassez. Atrai para esta casa as bênçãos materiais e espirituais que minha família necessita. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Após recitar esta oração, acenda a vela e deixe-a queimar completamente. Isto simboliza a luz divina que vai gradualmente se espalhando por toda a casa, dissolvendo as sombras da escassez e do conflito. O Padre Pio explicava que este ritual simples, mas poderoso, cria um campo de proteção espiritual ao redor da casa, e funciona de 3 maneiras distintas. Primeiro, bloqueia as energias negativas que podem estar sendo direcionadas para sua família. Inveja, ciúme, maldições, que, segundo o Padre Pio, são causas espirituais reais de muitos problemas financeiros aparentemente inexplicáveis. Segundo, dissolve gradualmente os bloqueios energéticos que possam ter se acumulado dentro da própria casa ao longo do tempo, ressentimentos entre familiares, memórias de conflitos passados, padrões negativos de pensamento que se perpetuam inconscientemente. Terceiro, e mais importante, abre um canal direto para as bênçãos divinas de prosperidade, criando uma espécie de ímã espiritual que atrai oportunidades, recursos e soluções para os problemas financeiros da família. É fundamental compreender que este não é um ritual mágico de efeito instantâneo. O Padre Pio alertava que as transformações ocorrem gradualmente, em um processo que respeita o tempo divino e o livre-arbítrio de cada membro da família. Tipicamente, os primeiros sinais de mudança começam a aparecer após 40 dias, um número significativo na tradição cristã que representa períodos de transformação espiritual. Estes sinais podem surgir de maneiras surpreendentes. Muitas pessoas relatam sonhos profundamente simbólicos nos primeiros dias após iniciarem esta prática. Sonhos com água limpa, com árvores carregadas de frutos, com casas sendo reformadas, todos símbolos de renovação e abundância, que indicam que o processo de transformação já começou no nível espiritual. No plano material, os primeiros sinais frequentemente incluem pequenas coincidências favoráveis, um desconto inesperado, um pequeno aumento, o aparecimento de objetos que estavam perdidos. Estas pequenas bênçãos são apenas o começo, os primeiros indicadores de que o canal de prosperidade está sendo gradualmente desobstruído. À medida que o processo avança, transformações mais significativas começam a ocorrer. Conflitos. Familiares de longa data começam a encontrar resoluções. Oportunidades profissionais surgem de lugares inesperados. Dívidas encontram caminhos de resolução que antes pareciam impossíveis. Padre Pio explicava que isto ocorre porque Santo Antônio não apenas intercede pela família, mas também ajuda cada membro a sintonizar-se melhor com seu propósito divino. Quando estamos alinhados com nosso propósito, a prosperidade flui naturalmente, pois estamos em harmonia com a vontade divina para nossas vidas. É importante ressaltar que esta prática não substitui o trabalho, o esforço e a responsabilidade pessoal. Pelo contrário, ela cria as condições espirituais para que nossos esforços gerem frutos mais abundantes. É como preparar o solo para que as sementes que plantamos possam germinar e crescer com todo o seu potencial. Muitas pessoas me perguntam se é necessário ter uma fé inabalável para que este processo funcione. O Padre Pio respondia a esta questão com sua característica sabedoria. Não é a quantidade de fé que importa, mas sua qualidade.
Mesmo uma fé pequena, como um grão de mostarda, se for sincera, pode mover montanhas. O importante é realizar este ritual com sinceridade, com respeito, com uma genuína abertura para a intervenção divina em sua vida. Outro aspecto fundamental que o Padre Pio enfatizava é a importância de manter este canto da sala limpo e organizado. A desorganização física reflete e reforça a desorganização espiritual. Por isso, este espaço dedicado a Santo Antônio deve ser mantido sempre limpo, harmonioso, livre de objetos quebrados ou desnecessários. A cor das paredes deste canto também pode influenciar a eficácia do ritual. Cores claras, branco, azul claro, verde suave, amplificam as energias positivas. Se possível, pinte este canto específico com uma destas cores, ou utilize um tecido ou tapete destas cores para demarcar o espaço sagrado. Uma prática complementar recomendada pelo Padre Pio é colocar neste mesmo espaço uma pequena planta verde e viçosa. As plantas, com sua vitalidade natural, servem como amplificadores da energia de prosperidade. Uma samambaia, uma pequena arruda ou qualquer planta de folhas verdes e brilhantes é ideal para este propósito. O Padre Pio também recomendava que, sempre que possível, a família se reunisse próxima a este canto para suas orações em conjunto, para conversas importantes sobre o futuro ou para momentos de celebração. Desta forma, todas as decisões e projetos familiares ficam impregnados com esta energia de proteção e prosperidade. Agora, devo fazer um alerta importante. Existem situações em que este ritual pode encontrar resistências espirituais mais fortes. Se sua casa tem um histórico de conflitos intensos, se houve mortes traumáticas no local, ou se atividades espiritualmente negativas foram praticadas ali, pode ser necessário um processo de limpeza espiritual mais profundo antes de estabelecer este ponto de poder. Nestes casos, o Padre Pio recomendava iniciar com uma novena, completa a Santo Antônio, com jejum parcial, abstenção de carne vermelha e álcool durante os 9 dias. Apenas após esta preparação mais intensa, o ritual principal deve ser iniciado. Existe ainda outro aspecto importante: a constância. O poder deste ritual se desenvolve com o tempo, com a repetição fiel da oração semanal, com a manutenção cuidadosa do espaço consagrado. É um compromisso espiritual que, como qualquer relacionamento significativo, se aprofunda e fortalece com a dedicação contínua. Agora que você conhece este segredo poderoso revelado pelo Padre Pio, é fundamental compreender o impacto transformador que ele pode ter em sua vida e na vida de sua família. Este não é apenas um ritual isolado. É uma mudança de paradigma na forma como você se relaciona com sua casa, com sua família e com as forças espirituais que influenciam sua prosperidade. Vamos refletir sobre o que realmente significa transformar sua casa em um portal de abundância através da intercessão de Santo Antônio. Em primeiro lugar, significa reconhecer que sua casa não é apenas uma estrutura física, é um organismo vivo, espiritual, que responde às energias que nela circulam. Cada conflito, cada palavra áspera, cada pensamento de escassez deixa uma marca energética que, com o tempo, cria padrões negativos que se auto-perpetuam. Da mesma forma, cada oração, cada gesto de amor, cada manifestação de gratidão cria padrões positivos que atraem mais bênçãos. O ritual que compartilhei com você cria um núcleo poderoso de energia positiva, que gradualmente influencia toda a atmosfera da casa. Pense em como seria sua vida se a cada dia as tensões familiares fossem diminuindo. Se aquelas discussões recorrentes sobre dinheiro, que desgastam tantos relacionamentos, fossem substituídas por conversas construtivas sobre como utilizar os recursos que começam a fluir mais abundantemente. Se a ansiedade sobre o futuro financeiro fosse gradualmente substituída por uma confiança serena na providência divina. Para muitas famílias, esta transformação significa mais do que conforto material, significa liberdade. Liberdade do medo constante, liberdade da tensão crônica, liberdade para viver plenamente no presente
em vez de estar sempre preocupado com o amanhã. O Padre Pio frequentemente dizia que a verdadeira prosperidade não é apenas ter muito, mas precisar de pouco. Quando estabelecemos este canal direto com as forças divinas da abundância, frequentemente descobrimos que muitas das coisas que pensávamos precisar eram, na verdade, tentativas de preencher um vazio espiritual. À medida que este vazio é preenchido pela energia sagrada que flui através do ponto de poder em nossa casa, nossos desejos se tornam mais alinhados com nossas necessidades reais. Este é um dos aspectos mais profundos desta prática. Ela não apenas atrai recursos materiais, mas nos ajuda a desenvolver uma relação mais saudável com estes recursos. Muitas pessoas relatam que, após algumas semanas praticando este ritual, começam a sentir menos impulso para compras desnecessárias, menos ansiedade por status material, mais satisfação com o que já possuem. Isto ocorre porque a verdadeira abundância não é apenas material, é um estado de espírito, uma consciência de que somos infinitamente amados e cuidados pela providência divina. Outro impacto significativo desta prática é a melhoria nas relações familiares. A escassez, seja real ou percebida, é uma das maiores fontes de tensão nos relacionamentos. Quando as pessoas se sentem ameaçadas pela falta de recursos, seus instintos de sobrevivência se ativam, tornando-as mais defensivas, mais propensas a conflitos, menos capazes de empatia e generosidade. À medida que a energia de abundância se estabelece no lar, estes instintos de sobrevivência se acalmam. As pessoas se tornam mais capazes de cooperação, mais dispostas a compartilhar, mais abertas a compreender as necessidades dos outros. É como se a garantia espiritual de que haverá o suficiente para todos liberasse cada membro da família para ser sua melhor versão. Pais e mães notam que têm mais paciência com seus filhos. Casais redescobrem a ternura que talvez tenha sido ofuscada pelas preocupações cotidianas. Filhos sentem mais segurança e, consequentemente, desenvolvem maior confiança em si mesmos e em seu futuro. Esta harmonia familiar, por sua vez, se torna um poderoso amplificador da prosperidade. Quando uma família está unida em propósito e em espírito, sua capacidade coletiva de atrair bênçãos se multiplica. É como se cada membro se tornasse uma antena adicional, captando oportunidades e insights que beneficiam todo o grupo. O Padre Pio observava que famílias que cultivam esta harmonia espiritual frequentemente desenvolvem uma espécie de intuição coletiva, uma capacidade aumentada de tomar decisões acertadas, de perceber oportunidades que outros não percebem, de evitar armadilhas e perigos que poderiam comprometer sua prosperidade. Esta intuição se manifesta de maneiras surpreendentes. Um membro da família subitamente tem a ideia de investir em algo que se prova extremamente lucrativo. Outro sente um impulso inexplicável para fazer um contato que resulta em uma oportunidade profissional importante. Outro ainda sonha com uma solução para um problema que parecia insolúvel. É como se Santo Antônio, conhecido por ajudar as pessoas a encontrarem o que foi perdido, ajudasse a família a encontrar caminhos para a prosperidade que sempre estiveram lá, mas que estavam ocultos pela névoa da desarmonia e da desconexão espiritual. Um aspecto particularmente poderoso desta prática é sua capacidade de quebrar maldições intergeracionais de pobreza. Muitas famílias carregam, através de gerações, padrões de escassez que parecem impossíveis de romper. Avós, pais e filhos repetindo os mesmos ciclos de dificuldade financeira, como se estivessem presos a um destino inescapável. O Padre Pio explicava que estes padrões têm raízes espirituais profundas, crenças limitantes que são transmitidas de geração em geração, às vezes reforçadas por palavras negativas pronunciadas em momentos de desespero, às vezes perpetuadas por dinâmicas familiares disfuncionais que ninguém consegue identificar claramente. O ritual do ponto de poder de Santo Antônio tem a capacidade de interromper estes ciclos, introduzindo uma nova frequência energética no sistema familiar. É como reescrever o código genético espiritual da família, substituindo a programação de escassez por
Uma programação de abundância. Muitas pessoas relatam que, após estabelecerem este ritual em suas casas, começam a ter insights profundos sobre padrões negativos que suas famílias carregavam há gerações. Estes insights são o primeiro passo para a cura, pois só podemos transformar aquilo que conseguimos ver claramente. À medida que estes padrões vão sendo reconhecidos e transformados, a família inteira começa a operar numa nova frequência. Decisões melhores são tomadas. Oportunidades que antes seriam desperdiçadas por medo ou insegurança são aproveitadas. Relacionamentos tóxicos que drenavam energia e recursos são reconhecidos como tal e transformados ou encerrados. É importante compreender que este processo não acontece da noite para o dia. O Padre Pio comparava-o ao crescimento de uma árvore. Primeiro vem a semente, que precisa ser plantada no solo fértil da fé sincera. Depois, vem um período em que aparentemente nada está acontecendo, mas na verdade, intensas transformações estão ocorrendo abaixo da superfície. Finalmente, surgem os primeiros brotos visíveis, que gradualmente se transformam em uma árvore forte e frutífera. Assim, é o caminho da verdadeira prosperidade espiritual. Um processo orgânico que respeita os ritmos naturais da vida e da transformação. Não é um milagre instantâneo, mas uma recalibração gradual e profunda da realidade energética da família. Isto não significa que milagres mais imediatos não possam ocorrer. Muitas pessoas testemunham resoluções quase miraculosas para problemas financeiros urgentes logo nos primeiros dias após estabelecerem o ritual. Uma dívida que parecia impossível de pagar encontra uma solução inesperada. Um pagamento atrasado finalmente chega. Uma oportunidade de renda extra surge de forma surpreendente. Se este conhecimento revelado por Padre Pio tocou seu coração, se você sente que foi divinamente guiado até esta mensagem, compartilhe agora mesmo este vídeo com alguém que precisa desta bênção. Lembre-se, a prosperidade que não circula estagna. Ao compartilhar esta revelação, você está ativando a lei espiritual da multiplicação em sua própria vida. Faça o seguinte: envie este vídeo para pelo menos 3 pessoas que estão enfrentando dificuldades financeiras. Não explique do que se trata. Deixe que a mensagem fale diretamente ao coração delas, assim como falou ao seu. E não perca o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Clique no card e confira.